Olá, nono ano, como vocês estão? Eu espero e desejo que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, para que vocês, logo assim como eu, possamos nos encontrar no colégio, voltar à nossa rotina normal. Isso faz falta, né? Mas logo tudo isso vai passar. Fiquei feliz com o retorno de vocês à nossa atividade, do que conversamos na semana passada. Muito obrigada. E hoje a gente vai continuar falando sobre essa questão da melodia na nossa fala. Eu acho que isso acontece tão naturalmente que a gente não percebe, né? E parar para pensar nisso traz reflexão na nossa postura, na nossa comunicação, e ver como isso é importante, não só na música, mas para a nossa vida, como a gente conversou semana passada. Hoje a gente vai conversar sobre isso a partir da altura, da duração e da intensidade na fala. Esses três, junto acrescentado do timbre, eles falam das propriedades do som, que a gente conversa desde sempre, né? Desde lá do Fundo 1 que a gente vem tratando disso aqui no colégio. Então, a altura vai me dizer o quê? Se o som, aonde o som está trabalhando, se é no agudo ou no grave. A duração, saber quanto tempo aquela fala, aquela sílaba, aquela palavra vai durar na minha comunicação. E a intensidade é a força ou a falta dela que eu uso para falar. Usar a força ou usar o som mais fraco. Então são propriedades do som, e o timbre está na nossa própria voz, que é a característica da nossa voz, né? Então ela já está aqui, não tem como mudar. Então, até teria como mudar o timbre se eu quisesse utilizar recursos dentro da minha própria voz, né? Mas cada um já tem o seu próprio timbre para trabalhar. Então a gente está falando de três que a gente consegue trabalhar de igual forma, vamos dizer assim, que o timbre é peculiar de cada um. Então, a melodia na música não é apenas uma sucessão de alturas musicais. Ela também tem intensidade e durações variadas. E isso acontece na fala. Aí ele traz um poema de Gonçalves Dias para a gente entender. Vou ler aqui para vocês, tá bom? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí a gente pode brincar com as acentuações. Por exemplo, ele traz acentuação tônica. Se a gente colocar isso em 4 palavras. Minha terra tem palmeiras. Aqui do jeito que eu falei, eu já acentuei tonicamente. Minha, mi, é onde traz o acento. Minha terra tem palmeiras. Então, no me tá o acento. Se a gente mudasse, ou dependendo de como a gente usa isso dentro do poema, a gente pode mudar o sentido do poema. Por quê? Porque o acento é muito importante. E aí a gente tem uma possibilidade que é o monotônica e monorrítmica. Ou seja, não tem variação de altura nem de duração nas sílabas. Acentua-se apenas com intensidade nas sílabas sublinhadas. Aí na apostila, na página 16, vai ter para vocês. Então, ele traz acentuação no ter, no terra, no ter de terra, no mei de palmeiras, no can de canta, no vis de aves, no gei de gorjeiam, G de gorjeio de novo e lá. Então, como seria isso? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Eu basicamente falei do mesmo jeito e só acentuei aonde está grifado aqui na apostila. Aí a segunda situação, ele traz até um gráfico para a gente entender quando isso traz quando a gente acentuando vai aumentando a altura, ou seja, levando para o agudo ou para o grave. É bem interessante esse gráfico, que traz a acentuação na altura. Então ele traz aqui, ó. Minha terra tem palmeiras
onde canta o sabiá. Naturalmente acontece isso com a situação. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ou seja, ninguém escreveu para mim numa pauta que eu tenho que falar assim, mas naturalmente acentuando, essas alturas vão acontecendo, seja para cima, pro agudo, seja para baixo, no grave. Outra possibilidade que a gente tem é a monotônica, mas com o ritmo natural da fala. Quando isso vai acontecer principalmente? Em narração, jogo de futebol, de vôlei, do que vocês gostam de ver. A narração, ela vai trazendo isso. Porque ela vai se adaptando à situação que está sendo vivida. Então, para ilustrar, por exemplo, a tensão, o radialista varia lentamente a altura sonora do grave e do agudo da voz. E a intensidade, ele também controla isso, para evitar um ritmo monotônico, para não ficar tudo por igual. Então ele vai alterando a questão da tensão, da altura sonora e da intensidade para trazer emoção. Senão a gente ficaria entediado de ver um jogo de futebol sendo narrado, tá? Então, vocês veem como os elementos musicais ou do som se aplicam naturalmente na nossa fala e o quanto isso interfere na nossa comunicação. Então, para essa semana, o que eu peço para vocês? Para vocês fazerem os exercícios da página 17. Se possível, vocês fazerem no computador, no Word, me mandar esse arquivo em Word, que é o que a gente tem conversado junto com a coordenação, para facilitar na nossa correção. Porque algumas fotos vem meio apagada, vocês não conseguem enxergar com nitidez. Então, vocês já me mandaram, assim, essa semana, lá no próprio corpo do exercício, da resposta da tarefa. Se for mais fácil, pode ser por lá mesmo. Ou se vocês quiserem fazer no Word e me mandar, também pode. Aí, qualquer coisa, vocês coloquem depois a anotação na apostila e me mandem digitado para eu poder corrigir. Tá bom? Se a foto for muito legível, pode ser, mas é algo que a gente conversou com a coordenação, todos os professores, de vocês mandarem assim pra gente, tá bom? Que aí facilita pra vocês e pra gente também, para que a nossa comunicação seja boa e o mais claro possível, tá certo? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor façam, ou aqui pelo comentário do vídeo, ou lá na tarefa, mandando mensagem pra mim que eu vou responder todos vocês. Muito obrigada, até a semana que vem. Tchau, tchau.